Sabe aquela sensação de abrir um curso online novo e parecer que você caiu numa sala de arquivos toda bagunçada? Nossa, sei bem como é. PDFs empilhados num canto, vídeos soltos ali, links espalhados. Dá um desânimo inicial, né? Totalmente. Quase como receber, sei lá, as peças de um quebra-cabeças sem ter a menor ideia do que a imagem final deveria ser. É uma experiência frustrante e, infelizmente, bem comum. Me lembra entrar numa livraria onde nada está sinalizado, sabe? Os livros fora de ordem. Exato. A gente se sente perdido, gasta uma energia enorme só tentando se localizar antes mesmo de começar a ler de fato. Muitas vezes a vontade é, dá meia volta. Pois é. E aí fica a pergunta, né? Por que alguns materiais digitais parecem nos guiar suavemente pelo aprendizado, enquanto outros, nossa, são uma verdadeira batalha antes mesmo da primeira página? Nossa análise de hoje mergulha justamente nisso. Como a forma, o design, a estrutura, o jeito como tudo é organizado na educação à distância, na EAD, é tão fundamental quanto o próprio conteúdo. Aham, Não é só sobre ser bonito. É sobre funcionar para quem aprende, né? exatamente. O objetivo é entender como sair desse modelo de depósito de arquivos, como você disse, e construir o que uma das fontes chama de jornada de aprendizagem. Uma coisa intencional. Jornada de aprendizagem, gostei disso. Não se trata apenas de estética, mas de um pilar pedagógico mesmo. Como esses elementos de design e de estrutura afetam diretamente nossa capacidade de focar, de compreender e principalmente de nos manter engajados no processo. Para explorar isso, a gente reuniu uns materiais bem interessantes. Eles discutem desde editoração digital, clareza visual, até acessibilidade e interatividade. Isso. E como descomplicar videoaulas, a própria arquitetura do ambiente de aprendizagem online. Exato. A missão aqui é desvendar por que essa organização visual, essa clareza, a acessibilidade pensada desde o início e as chances de interagir são, na verdade, ferramentas pedagógicas essenciais e não luxos, né? Isso, não são extras. É quase como investigar o poder invisível de um bom design na educação. Um ótimo ponto de partida é justamente essa transição que você mencionou, do depósito caótico para a jornada planejada. Isso, vamos começar por aí. O cenário do depósito digital, ele gera essa sensação imediata de desorganização, sabe? De falta de um caminho claro. Sim, Para quem está estudando, isso pode causar uma ansiedade inicial, um sentimento de, por onde eu começo? Que já dificulta o aprendizado antes mesmo de começar. e as raízes disso são diversas, né? Muitas vezes é a pressa na produção, a falta de recursos, ou até uma falta de conhecimento específico sobre design instrucional, sobre como a pedagogia se aplica ao meio digital. Entendo. Aí a plataforma acaba sendo vista só como um lugar para jogar o conteúdo. Um repositório mesmo. Exato. Isso desperdiça um potencial imenso do digital. A interatividade, o feedback, a organização visual dinâmica. E no final, quem mais perde é o estudante, que gasta energia desnecessária só tentando entender a estrutura. Em vez de focar no conteúdo em si. Justamente, em vez de focar no que realmente importa, que é aprender. Entendi. Então, o contraste fundamental é essa mudança de mentalidade para jornada de aprendizagem. Uma EAD de impacto é vista como uma experiência cuidadosamente planejada. Eu adorei uma frase que a gente encontrou. Sua aula EAD é uma experiência, não repositório. Isso muda tudo, né, Evelyn? Muda radicalmente o foco. A pergunta deixa de ser como eu coloco esse conteúdo online e passa a ser como eu desenho uma sequência didática que seja lógica, envolvente, visualmente clara e que realmente guie o estudante. Faz sentido. É nesse ponto que entra o conceito de editoração digital. Não se trata de embelezar por embelezar, mas de usar o design como uma ferramenta pedagógica potente. Uma das fontes usa uma metáfora interessante. A ideia inicial, tipo uma lâmpada, precisa ser transformada num caminho bem iluminado, fácil de percorrer. Um caminho. O trabalho é menos despejar conteúdo e mais montar uma experiência. E essa experiência parece depender muito do design e da clareza visual. Mas, na prática, até que ponto a aparência realmente importa?
Será que um conteúdo excelente não compensa um design mais ou menos? Essa é uma pergunta-chave. E a resposta passa por um conceito fundamental da psicologia cognitiva: a carga cognitiva. Carga cognitiva. Isso. Simplificando bastante, é o total de esforço mental que nosso cérebro precisa fazer para processar uma informação. Parte desse esforço é inevitável, até desejável, a complexidade do assunto em si, que é a carga intrínseca. Ok. E o esforço de conectar ideias novas ao que a gente já sabe, que é a carga pertinente. O problema é a chamada carga extrínseca, ou irrelevante. E o que seria essa carga extrínseca, então? É todo o esforço mental que a gente gasta só para decifrar a forma como a informação está apresentada. Sabe, layout confuso, fonte difícil de ler, navegação que não é intuitiva. Ah, entendi. Excesso de elementos visuais brigando pela atenção. Tudo isso aumenta essa carga extrínseca. É o ruído na comunicação. Nossa. É aquela energia que você gasta tentando montar um móvel com um manual péssimo, sabe? Ou seguir uma receita online toda desformatada. Nossa, então aquela sensação de cansaço e frustração ao tentar navegar no material confuso não é só impaciência minha. Tem um nome e uma explicação científica por trás. Isso muda como eu olho para esses materiais agora. Exatamente. Um bom design visual atua justamente para minimizar essa carga extrínseca, esse ruído todo. Ele libera nossos recursos mentais porque realmente importa. Entender o conteúdo, fazer conexões, aprender. Funciona como um GPS visual, como diz uma fonte, guiando o nosso olhar e hierarquizando a informação, tornando o caminho mais suave. E os benefícios disso parecem ser bem concretos pelo que a gente levantou. Primeiro, o impacto direto no foco e no engajamento. Um design limpo, com bom uso de títulos, listas, espaços em branco, hierarquia visual clara. Sim. Tudo isso ajuda a guiar a atenção, reduz o cansaço visual e mantém o interesse. É o oposto daquela parede de texto contínuo que quase implora para a gente se distrair, né? Sem dúvida. Esses elementos funcionam como finalizações. Títulos e subtítulos criam um mapa mental. Listas quebram a complexidade. O espaço em branco dá respiro, ajuda a agrupar ideias relacionadas. O estudante se sente menos sobrecarregado e mais no controle, o que favorece a concentração. Outro benefício que me chamou a atenção, a capacidade do bom design de tornar o abstrato mais concreto. O uso de infográficos, esquemas, fluxogramas para visualizar relações complexas. Ah, isso é fundamental. Lembro de um exemplo citado sobre a dificuldade de entender um processo bioquímico complexo, tipo o ciclo de Krebs, só lendo o texto. Sim, sim. Comparado a ter um sistema visual claro. A compreensão muda da água para o vinho. Sim, o design visual pode fornecer modelos mentais poderosos. Nosso cérebro processa informação visual de forma muito, muito eficiente. Uma imagem, um diagrama ou um fluxograma bem pensados, e que sejam funcionalmente relevantes, claro, podem traduzir conceitos abstratos ou processos complexos de uma maneira que o texto puro dificilmente consegue. E tem um terceiro ponto que parece mais sutil, mas também crucial. A percepção de qualidade e profissionalismo. Um material digital bem diagramado, organizado, visualmente agradável, isso comunica algo antes mesmo da primeira palavra ser lida, não é verdade? Comunica muito. Transmite cuidado, respeito pelo tempo e pela experiência do estudante, profissionalismo da instituição ou do educador. Pensa na diferença de entrar no restaurante impecavelmente limpo e organizado, versus um que parece caótico. Total. Ou receber um presente numa embalagem bonita versus algo todo amassado. Essa primeira impressão, que não é verbal, afeta a confiança e a motivação intrínseca para se engajar com o material. Faz sentido. Como diz uma fonte, o design do seu material já está comunicando algo muito antes do conteúdo em si. Mas olha, é essencial frisar. Clareza não significa simplificar demais o conteúdo, tá? Certo. Significa apresentar a complexidade de forma organizada, e as imagens precisam ter função pedagógica, não serem meramente decorativas, para não acabarem, ironicamente, aumentando a carga cognitiva indesejada. Entendido. Clareza e organização como respeito ao aprendiz. E falando em respeito,
e em garantir que todos possam aprender, outro pilar fundamental que surgiu com muita força das fontes é a acessibilidade digital. Ah, sim. Essencial. Não como um item opcional, sabe? Mas como parte da fundação da EAD de qualidade. Exato. A tecnologia aqui tem um potencial incrível para incluir pessoas com diferentes necessidades, mas também carrega o risco de criar novas barreiras se não for pensada com intencionalidade. Uma das fontes usa a imagem de que, sem acessibilidade, a promessa da EAD de democratizar o acesso ao conhecimento fica capenga, sabe? Incompleta. E o material que a gente analisou propõe uma mudança de visão interessante. Tratar as práticas de acessibilidade, tipo legendar vídeos, descrever imagens que são importantes, usar formatação adequada para leitores de tela, não como tarefas técnicas isoladas, mas como práticas pedagógicas. O que isso significa na prática? Significa tirar a acessibilidade daquela caixinha do TI, sabe? Ou daquele favor que se faz para alguns. Sei. E colocá-la no centro do planejamento pedagógico, do compromisso com a aprendizagem de todos. Legendar um vídeo não é só cumprir uma norma, é pensar estrategicamente em como informação auditiva pode chegar a quem não ouve ou a quem prefere ou precisa ler junto para entender melhor. Descrever uma imagem essencial para o conteúdo é garantir que a informação visual chegue a quem não pode vê-la. Formatar um texto com títulos e listas corretas permite que um leitor de tela navegue de forma lógica. É pensar na mediação do conhecimento para diferentes formas de perceber e interagir com o mundo. É, fundamentalmente, pedagogia. Isso nos conecta diretamente à ideia de design para todos, ou design universal, que também apareceu bastante. Aquele princípio de que projetar pensando nas necessidades específicas, nas pontas, acaba beneficiando todo mundo, né? É um princípio poderoso. O exemplo clássico é a rampa de acesso. Essencial para quem usa cadeira de rodas, mas super útil para quem empurra um carrinho de bebê, puxa uma mala pesada ou tem mobilidade reduzida temporariamente. Claro. No ambiente digital, a lógica é a mesma. Um layout limpo e consistente, um bom contraste entre texto e fundo, fontes legíveis, instruções claras, tudo isso é crucial para pessoas com baixa visão, dislexia ou TDAH, por exemplo. Certo. Mas torna a experiência melhor e mais confortável para todos os usuários, sem exceção. E as fontes contrastam fortemente a abordagem proativa com a reativa em relação à acessibilidade. Isso ficou bem claro. Sim. A abordagem proativa significa pensar na inclusão desde o início, desde a concepção do curso, na escolha da plataforma, nos formatos dos materiais, nas formas de avaliação. É como projetar e construir uma casa já pensando na acessibilidade em todos os cômodos. Faz sentido, é mais orgânico. É mais simples, mais integrado, mais eficaz e transmite uma mensagem de inclusão genuína. Já a abordagem reativa é o famoso depois a gente vê se alguém reclamar ou se aparecer alguém que precise. A famosa gambiarra, que nunca fica igual, né? Exatamente, tentar adaptar depois é quase sempre mais caro, mais demorado, menos eficiente e, pior, passar uma mensagem implícita de que a pessoa com necessidade é um problema a ser resolvido, um caso especial e não parte integral do público que você espera ter. Fica muito claro que a acessibilidade não é um anexo, precisa estar na estrutura. E se a acessibilidade é a estrutura, talvez a interatividade seja o motor que impulsiona a aprendizagem ativa nesse ambiente digital. Como a gente sai daquela postura passiva de só ler ou assistir e realmente coloca a mão na massa no EAD? Essa distinção entre aprendizagem passiva e ativa é crucial no digital, porque às vezes a informação que a gente só recebe parece que escorre. Some rápido. De forma simplificada, a neurociência nos mostra que interagir com o conteúdo, seja resolvendo um problema, tomando uma decisão numa simulação, respondendo um quiz que exige a aplicação do conhecimento, ativa circuitos cerebrais diferentes daqueles usados na simples recepção. Interessante. Essa ação fortalece as conexões neurais, ajuda a consolidar a memória de longo prazo. O cérebro interpreta, opa, precisei usar essa informação ativamente, então ela deve ser importante.
É a diferença clássica entre aprender a nadar lendo um manual. E efetivamente pular na piscina e tentar. Exato. Justamente. E as ferramentas para isso são variadas. Quizzes, simulações interativas, jogos educativos, infográficos que respondem ao clique, fóruns de discussão bem mediados. As fontes enfatizam que isso não é perfumaria digital, sabe? Mas sim ferramentas pedagógicas poderosas. O valor pedagógico delas é imenso e multifacetado. Primeiro, oferecem feedback imediato. O estudante pode checar seu entendimento na hora e o professor pode ter um diagnóstico rápido de onde estão as dificuldades. Isso é ótimo. Segundo, promovem um processamento mais profundo da informação. Para interagir, você precisa mobilizar o conhecimento, aplicá-lo, o que leva a uma compreensão mais sólida do que a simples leitura. Pensa num infográfico interativo sobre o ciclo da água, onde você clica e vê as etapas acontecendo. Ah, sim. Versus apenas ler um texto descritivo. Terceiro, aumentam o engajamento e a motivação. A interação pode tornar o aprendizado mais interessante, desafiador e até divertido, o que é vital para manter o estudante conectado, especialmente na modalidade à distância. Isso parece conectar diretamente com a ideia de dar mais protagonismo ao estudante. Essas ferramentas o tiram da posição de mero espectador e o colocam como agente da sua própria descoberta, da sua construção de conhecimento. Desenvolve autonomia, pensamento crítico. Exato. Mas como escolher a ferramenta certa? A gente corre o risco de usar interatividade só por usar, para parecer moderno. Esse é um ponto crítico. Não existe uma ferramenta interativa que seja a solução mágica para tudo. A escolha precisa ser estratégica, totalmente alinhada aos objetivos de aprendizagem daquela aula, ao módulo, ao tipo de conteúdo que está sendo trabalhado e, claro, ao perfil dos estudantes. Certo. Um quiz pode ser ótimo para verificar a compreensão de fatos e conceitos. Um fórum de discussão é mais adequado para desenvolver argumentação e troca de perspectivas. Uma simulação pode ser insubstituível para treinar uma habilidade prática ou tomada de decisão em contexto. Entendi. Tem que ter propósito. Exatamente. A qualidade do design da interação também é fundamental. Ela precisa ser significativa, oferecer um desafio adequado e fornecer feedback útil para a aprendizagem. Interatividade sem propósito pedagógico claro pode ser só a distração, na verdade. Falando em ferramentas e formatos, um que é quase onipresente no EAD é a videoaula. Mas existe um receio muito grande em torno da produção, não é? Aquele mito de que precisa de um estúdio profissional, equipamentos caríssimos, habilidades de edição hollywoodianas. Ah, sim, esse medo existe. Uma das fontes até brinca com isso, contrastando a imagem do estúdio com a simplicidade de um celular num tripé. Sim, e a mensagem central que emerge é libertadora. No contexto da EAD, a autenticidade e a clareza da comunicação costumam valer muito mais do que efeitos especiais mirabolantes. A conexão humana que um educador consegue estabelecer, a clareza da explicação, a mensagem direta, isso é o mais importante. Uma produção excessivamente elaborada pode até criar uma barreira, parecer distante ou, pior, distrair do conteúdo principal. Pensa numa música de fundo alta que compete com a voz de quem está explicando. Nossa, já vi muito isso. E há também um ponto sobre o respeito pelo tempo do aluno. Quem estuda online geralmente concilia muitas coisas. Vídeos mais curtos, objetivos, que vão direto ao ponto, sem enrolação, parecem ser muito mais valorizados. Com certeza, o tempo é um recurso precioso para todo mundo. E nesse sentido, o material que a gente analisou destaca 3 pilares de uma edição simples, mas extremamente eficaz, que qualquer um pode buscar, mesmo com recursos básicos. O primeiro pilar são os cortes precisos. O que seriam esses cortes exatamente? Basicamente, remover hesitações longas, erros de fala, aqueles ans e es excessivos, sabe? Silêncios muito prolongados. Ah, tá. Limpar a fala. Isso. Não é só estética. Melhora muito o ritmo do vídeo, mantém a energia da fala, torna a audição mais agradável e, principalmente, demonstra cuidado e respeito pelo tempo de quem assiste. É como lapidar um diamante bruto, tirar as pequenas impurezas para que o brilho principal apareça.
E hoje, softwares de edição simples, até gratuitos, tornam isso muito acessível. O segundo pilar, que foi apontado como talvez o mais crítico de todos: áudio limpo. Fundamental. Um áudio ruim é quase uma barreira intransponível para a aprendizagem. O esforço cognitivo para tentar decifrar uma fala abafada, com ruído, eco, é enorme e extremamente frustrante. Muitas vezes, um áudio de qualidade é mais importante do que uma imagem em altíssima definição. Lembro de tentar assistir uma palestra online importantíssima uma vez, onde o áudio parecia gravado dentro de uma lata de sardinha no meio de uma ventania. Desisti em 5 minutos, mesmo o conteúdo sendo bom. Terrível. É exatamente isso. E a boa notícia é que melhorar o áudio muitas vezes não exige equipamentos caros. Gravar num lugar silencioso, usar um microfone um pouco mais próximo da boca, até o microfone de um fone de ouvido de celular já ajuda muito. E talvez fazer uma limpeza básica de ruído na edição. São cuidados simples que fazem uma diferença gigantesca. Priorizar o áudio é priorizar a comunicação eficaz. Entendido. E o terceiro pilar indispensável: legendas bem feitas. Essenciais por muitas razões. Primeiro, claro, pela acessibilidade, garantindo o direito à informação para pessoas com deficiência auditiva, mas os benefícios vão muito além disso. É verdade. Sim, as legendas reforçam o aprendizado para todos. Combinar a audição e leitura ajuda a fixar, ajudam quem está estudando em ambientes barulhentos ou não pode usar som, apoiam estudantes que não são falantes nativos da língua e simplesmente atendam à preferência de muitos. Muita gente prefere mesmo. Sim, a tecnologia de geração automática de legendas avançou muito, o que ajuda, mas a revisão humana cuidadosa ainda é crucial para garantir a precisão, sabe? Para não ter erros que atrapalhem a compreensão. Interessante como focar nesses 3 pilares: cortes precisos, áudio limpo e legendas bem feitas, que parecem relativamente simples, pode levar tanto a qualidade percebida e a eficácia da videoaula. Permite que a autenticidade e o conteúdo do educador realmente brilhem, né? Exatamente. A tecnologia, mesmo a mais simples, a serviço da pedagogia e da comunicação clara, sem complicação desnecessária. E para amarrar tudo isso, a gente volta à questão da organização geral. Porque não adianta ter um vídeo ótimo ou uma atividade interativa incrível se eles estão perdidos num ambiente virtual caótico. As fontes falam sobre a arquitetura da aula digital. Isso. Não é só uma gaveta de conteúdos, mas a planta arquitetônica da experiência de aprendizagem. Achei ótima essa analogia. Perfeito. E a falta dessa arquitetura, a desorganização do ambiente virtual, tem um custo cognitivo e emocional alto. Aumenta aquela carga extrínseca que falamos, o estudante gasta energia tentando entender onde as coisas estão, qual a ordem, o que fazer em seguida, em vez de usar essa energia para aprender. Gera frustração. Muita frustração, ansiedade, aquela sensação de será que o problema sou eu que não estou entendendo? Mina a motivação e, em casos extremos, pode até levar à evasão do curso. É como receber um mapa do tesouro completamente legível ou tentar cozinhar com uma receita onde os passos e ingredientes estão todos misturados. Ninguém consegue. Totalmente. E quais seriam os pilares para construir uma boa arquitetura digital, segundo o que a gente viu? As fontes apontam para alguns princípios-chave. Primeiro, uma sequência lógica clara. Organizar o curso em módulos bem definidos, seja por semana, por tema, com uma progressão clara de um para o outro. Isso cria um mapa mental para o estudante, dá previsibilidade e um senso de progresso. É a diferença entre seguir uma trilha bem sinalizada na floresta E ter que abrir caminho no meio do mato. Faz sentido. Exato. Segundo pilar, títulos consistentes e descritivos. Isso se aplica a tudo. Nome dos arquivos, títulos dos vídeos, das tarefas, dos fóruns de discussão, tudo mesmo. Por que isso é tão importante? Usar uma nomenclatura padronizada e que realmente descreva o conteúdo ajuda enormemente o estudante a encontrar o que precisa, a revisar o material, a entender a relação entre os diferentes elementos. Economiza energia mental. É como ter uma caixa de ferramentas onde cada ferramenta está etiquetada e no seu devido lugar, em vez de tudo jogado lá dentro. Boa analogia. E o terceiro pilar destacado foi o das instruções objetivas e, crucialmente, com propósito. Isso vai além de dizer só faça isso. É explicar por que aquela tarefa, aquela leitura, aquele vídeo são importantes. Como eles se conectam com os objetivos gerais do curso ou do módulo,
Qual o valor daquilo para o aprendizado? Ah, o porquê. Sim. Deixar isso claro aumenta a percepção de relevância, o significado do que está sendo pedido e, consequentemente, a motivação. Além disso, instruções claras e completas reduzem a margem para dúvidas e a ansiedade do estudante sobre como realizar a tarefa corretamente. Fica evidente, então, que a organização do ambiente virtual não é um detalhe operacional, é uma estratégia pedagógica ativa, né? Sem dúvida alguma. Uma boa arquitetura digital demonstra respeito pelo estudante, planejamento cuidadoso, atenção aos detalhes. Ela constrói confiança e, ao remover barreiras invisíveis de navegação e compreensão, facilita enormemente o processo de aprendizagem. A gente pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas se ele estiver apresentado dentro de uma estrutura confusa e desorganizada, seu impacto será muito menor. Ok. Acho que conseguimos percorrer os pontos principais dessa nossa análise. A mensagem central que parece emergir de todas essas fontes é bastante poderosa. O cuidado com a forma, o design visual, a clareza da estrutura, a acessibilidade pensada desde o início, a interatividade com propósito não é um luxo ou um opcional na educação à distância. Pelo contrário, são elementos pedagógicos fundamentais. Eles moldam ativamente a experiência de quem aprende, influenciam diretamente o foco, a capacidade de compreensão, a motivação e, em última instância, o sucesso do estudante naquela jornada. Sim. O que fica claro é que a maneira como o conhecimento é organizado, apresentado e tornado acessível no ambiente digital é tão crucial quanto o próprio conhecimento em si. Negligenciar a forma é criar ruído que impede a música do conteúdo de ser ouvida, sabe? Ótima imagem, exato. A transição do depósito de arquivos para a jornada de aprendizagem significativa exige essa atenção integral à experiência do estudante. E para finalizar, como sempre, a gente deixa uma provocação para reflexão, inspirada no material que discutimos hoje. Isso. Pensando na rápida evolução tecnológica, inteligência artificial, generativa, novas plataformas imersivas que surgem a todo momento, como podemos garantir que a próxima onda de inovação na EAD não acabe criando, talvez de formas ainda mais sutis e invisíveis, novas barreiras digitais? Boa pergunta. Qual seria o próximo passo para projetarmos ambientes de aprendizagem futuros que sejam ainda mais justos, flexíveis e genuinamente inclusivos desde a sua concepção, aplicando esses princípios de boa arquitetura e acessibilidade universal de forma ainda mais profunda e proativa? Uma questão fundamental para a gente continuar pensando e construindo o futuro da educação. Fica aqui o nosso agradecimento pela companhia nesta exploração. Esperamos que as ideias discutidas aqui tenham sido úteis. Até a próxima. Até a próxima.